galera, estamos aí em mais um Dica do Almoço, e nesse Dica do Almoço de hoje eu vou apresentar para você um pouquinho sobre o direito administrativo. Se você encarou algum concurso que caiu essa matéria e você não é da área do direito, está começando agora em concurso, não faz muito ideia do que é essa matéria, eu vou te explicar, vou te dar uma boa introdução sobre ela, para que você possa caminhando e saiba o que te espera nas provas e o que te espera no teu estudo. Esse é o assunto do nosso Dica do Almoço de hoje. Primeiro tem que pedir desculpa, né? Porque eu tinha feito a programação de segunda, terça e quarta e quinta com vídeos, mas já furou a terça, não saiu o Dica do Almoço na terça, vai sair na quarta, sim. Primeira semana, furinhos e tal, tudo bem, não vai acontecer, mas vão sair todos, tá? Tá bom. Então, antes de começar o vídeo, eu vou te lembrar, eu participei do evento do YouTube Edu, e resolvi fazer um curso nos moldes como se costuma fazer para o Enem. É o curso dos Correios. Então, se você conhece alguém que vai fazer Correios, ou se você está interessado nesse concurso, dá uma olhadinha no link aqui embaixo, porque é um curso que eu estou fazendo num formato bem diferente, parecido com o Enem, porque você paga a partir de R$17 para um mês, ou R$30 para 3 meses, ou R$50 para 6 meses de acesso. Dá R$8 por mês para você fazer o curso dos Correios comigo, com aulas gravadas e algumas aulas ao vivo. Então é um teste que eu estou fazendo, eu não sei se a galera do concurso vai aceitar esse formato. Quem estuda comigo hoje sabe que eu cobro R$100 por mês, dou aula teórica, dou aula de questões e passo trabalhos e acompanho o estudo da galera, meio como um personal trainer de concurso, alinhando e ajustando algumas dificuldades. Então eu estou tentando um novo formato nesse curso dos Correios, vamos ver se funciona, se a galera gosta. Então dá uma olhadinha aqui embaixo, esse preço promocional é até dia 24 agora. Te liga também na programação do canal que mudou, né? Segunda-feira, notícia de concurso, terça-feira, Dica do Almoço, essa semana deu uma atrasadinha, tá saindo na quarta. Tira dúvidas na quarta, que vai sair na quinta. E essa semana, né? Porque furou um dia. E a aula do curso de português online, gratuito, completo, que eu tô fazendo, que vai ser toda quinta-feira. E aí eu talvez jogue na quinta junto com o Tira Dúvidas, talvez jogue na sexta, tô decidindo ainda. Mas toda semana vai sair uma aula completa de português. Vai desde gramática, interpretação de texto, redação e redação oficial. Tudo de graça aqui no canal. Então, mais do que nunca, te inscreve no canal, né? Curte as publicações aqui, compartilha, porque isso que incentiva a gente a continuar com isso, com essa ideia. Mas então bora lá, vamos conversar sobre o nosso direito administrativo. A primeira coisa que você tem que entender é, quando você pensar em direito administrativo, a gente tem que olhar o direito como um todo. De maneira geral, o direito a gente divide direito privado e direito público. O direito administrativo, ele está na vertente do direito público. Mas qual seria a diferença do direito privado para o direito público? No direito privado, a gente tem a relação entre os iguais. Eu e você, por exemplo. Quer ver? Digamos que você é meu vizinho. E você tem uma árvore, nós somos vizinhos de muro, assim. Moramos um lado do outro. E você tem uma árvore, uma goiabeira. E ela cresce, invade o meu quintal por cima do muro e começa a cair goiabas no meu quintal. E fica um fedor do diabo. E eu resolvo cortar essa parte da tua árvore que está no meu quintal. E você vai dizer que não vou cortar porque a árvore é sua. Eu vou dizer vou cortar porque está caindo no meu quintal. A gente começa a brigar. Então nós vamos discutir isso numa vara civil. Ou na vara civil, no direito civil, que é um ramo do direito privado. E nessa discussão nós seremos iguais. Teremos ampla defesa, contraditório, todos teremos iguais, eu e você, né? Você e o seu esposo, você e sua esposa, né? Se conheceram, aí você dizia pra ele, ai meu bem, aí ele te olhava e dizia, ai meu bem. Se vocês forem separar, ele vai te olhar e vai dizer, meus bens, e você vai olhar pra ele e vai dizer, meus bens. Vocês vão junto brigar na vara civil. Você é demitido e resolve cobrar os teus direitos. Você vai no direito trabalhista, na vara trabalhista, ramo do direito privado. Percebe que o direito privado tem o princípio, então, da igualdade. Você e seu patrão vão brigar de igual para igual, você vai aprovar, ele vai aprovar, vai ficar aquela coisa. Beleza. O direito administrativo, que faz parte do ramo do direito público,
tem outro princípio, não é da igualdade, não, porque no direito administrativo nós vamos ter uma relação que é uma relação vertical. Nós vamos ter uma relação onde tem o interesse de todos, da maioria, contra o interesse de um. Como assim? Você vai num tribunal do trabalho e você é destratado por algum funcionário, é agredido, você vai entrar com uma ação contra o Estado. E aí vai ser você brigando contra o Estado, só que o Estado representa um interesse coletivo. Então, uma relação que é vertical. E aí o princípio não é da igualdade. O princípio é da soberania do interesse público de todos contra o interesse de um, o interesse privado. É o princípio da indisponibilidade do interesse público de todos contra o interesse de um, contra o interesse privado. Então, ao invés do direito privado a relação ser horizontal entre iguais, no público não, é interesse de vários contra o interesse de um. É por isso que, se você entra com uma ação contra a prefeitura, contra o governo do seu estado, digamos que você está numa passeata e aí a polícia agride você, aí você vai entrar com uma ação contra o estado, contra o governador, né? Não contra o policial, porque o policial está ali, se você já tomou alguma... um spray de pimenta de um policial, não foi o policial, não foi o Estado que fez isso com você. E se você for prejudicado, você vai entrar contra o Estado. Sim, acima da polícia militar está o governador do seu estado. E aí que se você ganhar a ação, digamos que faz uma ação milionária de milhões de reais e você ganha a ação, e o Estado vai dizer, cara, eu não tenho dinheiro para te pagar. Vamos penhorar os bens do Estado. Não vai penhorar. Por quê? Porque o princípio é indisponibilidade do interesse público em frente ao interesse de um. Você é um. Como é que você vai penhorar um bem que é de todos? Não tem como. É por isso que você cai num precatório da vida, numa coisa assim, né? Que eu também não vou entrar em detalhes agora, mas você morre lá, fica a vida toda para receber e às vezes não recebe. Não. Mas é essa brincadeira. Não posso penhorar bens que são públicos. Você estará nesse ramo, o direito administrativo está dentro do direito público. Então esses princípios, que são princípios do direito público, né, a supremacia do interesse público, interesse coletivo, interesse de todos frente ao interesse de um, a indisponibilidade do interesse público, interesse de todos, esses dois princípios vão nortear também o direito administrativo. Primeira coisa para você saber onde é que você está pisando. Isso é o direito administrativo. Você está pisando nesse território. É isso que você vai estudar. Então, outra coisa que você precisa saber, não existe um código de direito administrativo. Quando você for estudar, por exemplo, direito constitucional, tem a Constituição, direito civil tem o Código Civil, direito penal tem o Código Penal, direito trabalhista tem a CLT, não tem um código de direito administrativo. Ele está escrito, mas não está reunido num código. Então são leis esparsas que você vai ter que estudar, que você vai ter que ler. É muito legal você estudar constitucional antes de direito administrativo. É muito bacana, vai te dar uma boa noção. No direito administrativo tem algumas matérias que são recorrentes. Por exemplo, a lei de licitação. A lei 8666 de 93. É a lei que trata de licitação. Bom, você está estudando direito administrativo quando estuda essa lei. Uma outra lei que você vai encontrar, dependendo do teu concurso, é a Lei 9.784 de 99, que é a lei que fala do processo administrativo. E é uma lei que você vai ter que ler junto com a Lei 8.112/90, que é o Estatuto do Servidor Público da União, se você estiver fazendo um concurso para a União. Agora, vamos entender isso? A gente tem o seguinte conceito, o conceito de que nós temos 4 pessoas políticas. O que são pessoas políticas? São pessoas que têm autonomia administrativa, financeira e política. Essas 4 pessoas são a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. São 4 pessoas que têm autonomia política. O que significa isso? Elas criam as próprias leis. É por isso que, se você for fazer um concurso, por exemplo, para a esfera da União, que é a esfera
cujo a autoridade máxima vai ser o presidente da República. Nesse concurso você vai estudar 8.112/90. Vai ser o Estatuto do Servidor Público Federal. Se você for fazer um concurso para o Estado, você vai estudar provavelmente o Estatuto do seu Estado. Porque cada Estado cria suas leis, tem essa autonomia. Assim como cada município, cada cidade também tem essa autonomia. Quer dizer que a minha cidade não é subordinada ao presidente da República? Não. Ela é autônoma. O meu estado não é subordinado ao presidente? Não. Ele é autônomo. Essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente. São 4 pessoas políticas. Isso que eu estou te falando é o que a gente chama de administração direta. Na verdade, a administração direta vai ser o conjunto de órgãos e agentes atuando em nome da administração. Em nome não seria o termo correto, mas atuando, trabalhando para a administração. Tá. Bom, nós temos um conceito. Você viu então que a União, onde eu tenho o presidente da República como chefe máximo do Poder Executivo, os estados, onde eu tenho o governador como chefe máximo, os municípios, que eu tenho o prefeito, o Distrito Federal. Presta atenção, se você não é de Brasília, o Distrito Federal ele tem um funcionamento hora de estado e hora de município. Não tem prefeito no Distrito Federal. Não tem prefeito. Mas a gente fala sobre isso em outro momento. Essas 4 pessoas têm autonomia política. Quer dizer que elas podem criar ou autorizar. Elas podem criar, por exemplo, as pessoas da administração indireta. Ou podem autorizar que essas pessoas nasçam. Nós temos na administração indireta também 4 pessoas. Nós temos as autarquias. Por exemplo, o Banco Central é uma autarquia. Só que é uma autarquia que foi criada por lei da União. É uma autarquia que tem um vínculo com a União, com o presidente da República. Nós temos as empresas públicas, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, os Correios, por exemplo, que são o BNDES, que é uma empresa pública, que tem essa vinculação, né, com a União. Nós temos as fundações e nós temos a Sociedade de Economia Mista. Por exemplo, a Petrobras, por exemplo, o Banco do Brasil. Então, na administração indireta, nós temos as autarquias, Sociedade de Economia Mista, empresa pública e nós também temos as fundações. São os 4 que compõem a administração indireta. A administração indireta mais a direta forma a administração, no sentido formal. Agora você tem que entender que cada uma dessas 4 pessoas, cada uma dessas, pode autorizar ou criar qualquer uma dessas pessoas, desses que fazem parte da administração indireta. Por exemplo, um município pode criar uma autarquia por lei. Um município pode ter uma empresa pública, uma fundação, ou ainda sociedade de economia mista. Por quê? Porque essas 4 pessoas que são políticas, que têm autonomia política, União, Estado, Município e Distrito Federal, esses caras, tendo autonomia política, criam as próprias leis. E é por meio de lei que você autoriza a criação de fundação, sociedade de economia mista ou empresa pública. É por meio de lei que você não autoriza, que você cria uma autarquia. A gente poderia falar rapidamente sobre a diferença desses caras. Uma autarquia, por exemplo, ela é... Todos esses 4 que eu te falei da administração indireta, eles têm autonomia administrativa, financeira, orçamentária, mas não política. Só quem pode criar lei são as 4 pessoas políticas que eu te falei. Né? União, Distrito Federal, Estado e Município. Ninguém mais cria lei. A administração indireta não cria lei. A autarquia, o Banco Central, a CVM, o INSS não criam leis. A Caixa, que é uma empresa pública, não cria lei. Os Correios não criam lei. As fundações também não. Biblioteca Nacional, Pública Nacional, a Sociedade de Economia Mista, Petrobras, Banco do Brasil, não criam leis. Qual que é a diferença desses 4? Vamos lá. A autarquia é autorizada por lei. É criada por lei, quer dizer.
Eu faço uma lei e eu crio. A partir da lei ela já nasceu. E ela é uma pessoa de direito público, ou seja, está naquela relação que eu te falei da supremacia do interesse coletivo em relação ao interesse privado. Os bens de uma autarquia não podem ser penhorados, por exemplo. INSS, Banco do Brasil, CVM, INSS, Banco Central do Brasil, CVM, são autarquias. Normalmente esses caras, eles têm uma função, né? Eles têm uma titularidade, eles sempre têm uma titularidade e uma execução de um serviço. Por exemplo, o Banco Central é o grande gestor do sistema financeiro, atua também no mercado de câmbio, atua no mercado monetário. A CVM, ele atua no mercado de capitais, o INSS atua no mercado previdenciário, na previdência. Então, essas empresas têm titularidade e têm execução, essas pessoas da administração indireta. A Caixa Federal, ela, por exemplo, que é uma empresa pública, ela é autorizada a funcionar por lei. Não foi criada, foi autorizada. Quer dizer que depois da autorização, ela tem que fazer um registro, né, dela numa junta, alguma coisa assim. Os Correios também, as fundações também são autorizadas, a Sociedade de Economia Mista também é autorizada. Tem uma coisa interessante, empresa pública, 100% do capital dela pertence àquela pessoa política que criou, seja ele o Estado, município, União ou Distrito Federal. 100% do capital pertence a essa pessoa política. Sociedade de Economia Mista tem esse nome porque economia mista significa que mais de 50% das ações, significa primeiro que esse cara está vendendo ações na Bolsa de Valores, ou no mercado de balcão, poderia ser. Mas mais de 50% dessas ações pertencem à pessoa política. Seja a pessoa política a União, os estados ou o município. Mais de 50% pertence ao Estado. Então o Estado controla essa empresa. É quem manda na empresa. Tá. As fundações também são autorizadas, são criadas por lei. Fundações tem um detalhe que eu vou explicar mais pra frente, porque dá uma complicada. Agora eu quero fazer uma grande apresentação para você da matéria. Né? Então, bom, você vai lidar na administração com esse conceito. Né? As pessoas políticas, a administração direta, a administração indireta. Esses caras que foram criados ou autorizados a funcionar pelas pessoas políticas. Empresas públicas, sociedade de economia mista e fundação pública são de direito privado. Autarquia é de direito público. Autarquia é criada por lei, os outros são autorizados. Fundação tem que ter uma lei complementar que especifique o que esse cara vai fazer. Sociedade de economia mista, ele está vendendo ações na bolsa e mais de 50% pertence ao Estado. Empresa pública, 100% do capital pertence ao Estado. Tem ainda um outro detalhe. Essas empresas públicas podem ser criadas pelo artigo 175 ou 173, ou seja, esses caras podem ser empresas que vão executar algum tipo de serviço social, ou podem ser empresas que vão disputar mercado. Por exemplo, se essa empresa pública foi criada pelo artigo 173 da Constituição Federal de 88, ela se configura como uma exploradora de serviços econômicos. E como exploradora de uma atividade econômica, vai ter algumas características que vão levar em consideração responsabilidade civil e um monte de coisa. Agora, pode ser criada também no artigo 175 da Constituição Federal. E nesse artigo 175 da Constituição Federal, esse cara é um prestador de serviço público. E isso muda alguns detalhes. Estou apresentando por cima para você. Uma outra coisa que você vai encarar dentro do direito administrativo é a teoria do órgão, os agentes. É entender que órgão não tem vontade, né? O seu estômago não tem vontade, o seu pulmão não tem vontade, o seu rim não tem vontade, você tem a vontade. Órgão é isso. Os tribunais são órgãos, por exemplo. A Polícia Federal é um órgão, a Receita Federal é um órgão, a Polícia Rodoviária Federal é um órgão, por exemplo. Agora, já as pessoas que fazem parte da administração indireta, esses caras têm autonomia. Então esses caras têm vontade. Claro que a empresa pública, né,
Quem vai mandar na Caixa vai ser alguém indicado pelo presidente, né? Vai seguir, né? No Banco do Brasil também, Petrobras também. No Banco Central também, o presidente que indica os diretores do Banco Central. Mas o Banco Central ainda tem autonomia, por ser uma autarquia, uma autonomia muito maior, desde que ele se mantenha na sua finalidade que ele foi criado. Enquanto ele se manter, eu tenho só um controle vinculatório, né? Um controle finalístico, né? Que ele mantenha atuando no fim que ele nasceu para executar. Então esses são alguns conceitos que você vai encarar lá no direito administrativo. Vai falar um pouquinho sobre centralização, descentralização e desconcentração, né? O fato de você descentralizar, tirar do centro uma competência. Por exemplo, a União é que tem a competência de gerenciar o sistema financeiro nacional. Só que ela tirou do centro. Tem dois tipos de descentralização. Tirar do centro. Ela pode pegar e dizer, olha, você é o cara responsável por fazer isso. Você tem a titularidade e a execução. Isso chama outorga legal. Transferência. Transferiu a titularidade. E também a responsabilidade por executar. Foi o que foi feito com o Banco Central do Brasil. É por isso que ele tem autonomia. Ele tem a titularidade. Ele é o gestor do sistema financeiro nacional. Titularidade e execução, ele executa. Nesse momento, se você for aluno de Caixa e Banco do Brasil, você vai pensar assim, peraí, mas não me disseram que ele tem que obedecer ao CMN? Não, ele não tem que obedecer ao CMN. Ele segue normas, políticas, leis, isso ele segue. Obedecer não, ele tem autonomia. E o CMN, o Conselho Monetário Nacional, é um órgão que pertence à União, ligado ao Ministério da Fazenda, subordinado ao Ministério da Fazenda. O Bacen não é subordinado ao CMN, ele é uma autarquia. Ele tem uma ligação de vínculo. A União exerce sobre ele apenas um poder finalístico. Enquanto ele estiver fazendo aquilo que ele nasceu para fazer, ninguém vai se meter com ele. Por exemplo. E tem um outro tipo de delegação que não é a outorga legal. A gente chama de delegação por colaboração. Quando eu falo assim, olha, não é você que manda nas estradas não, viu? Mas eu vou deixar que você trabalhe com a manutenção nas estradas e cobre um pedágio. Não é você que manda no transporte urbano, mas eu vou deixar que você ponha frotas de ônibus para circular, que são os concessionários e os permissionários. Delegação por colaboração, ganhou a execução, mas não a titularidade. Esses caras só por licitação, detalhezinho, que se você está começando a estudar agora você não vai entender muito bem. Mas, então são esses detalhes que você vai ver. Isso é uma descentralização, ele tirou do centro e jogou para fora, ó. Você ganhou a titularidade e a execução, outorga legal. Não é mais comigo isso, agora é com você, entendeu? Vire-se. Você ganhou só a execução, eu tenho que fiscalizar, eu sou o titular. Isso é delegação por colaboração. É quando, por exemplo, a gente contrata uma empresa de ônibus, né? A União vai pegar alguém para cuidar das estradas, controlar o pedágio, os radares. Ele não tem titularidade, só a execução. São alguns conceitos que você vai ter que entender. Vai ter que entender dos princípios implícitos e explícitos, enfim. Você vai ter que ler sobre a 8.112/90, se for um curso da União, sobre a lei de licitação. Vai ter que entender que uma coisa é ser uma lei nacional, uma outra coisa é ser uma lei federal. Por exemplo, quando a gente tem uma lei nacional, é uma lei que vale para todo mundo. União, Estado, Município, Distrito Federal. Pode. Por exemplo, a própria lei de licitação, a 8666 de 93, é uma lei nacional, porque vale para todo mundo. Agora, a 8.112/90 é uma lei federal, só vale para a União, não vale para todo mundo. Então, é só para dar uma apresentação básica do que é direito administrativo. Eu vou procurar umas questões para colocar para você que sejam bem tranquilinhas para você poder fazer.
e talvez que traga algumas coisas que eu possa comentar para acrescentar ao teu estudo. Esse foi o nosso notícia de concurso sobre direito administrativo. Espero que você tenha gostado. Eu tentei pegar o básico mesmo para apresentar a matéria para você que nunca viu e vai estar pensando em encarar um concurso que tem essa matéria. Esse foi o objetivo. E, bom, detalhe, você sabe que, né, isso aqui dá um bruta de um trabalho. Gravar vídeo, por isso que dá uma atrasadinha às vezes, né? Esse curso de português que eu vou liberar dá um bruta de um violento de um trabalho. Eu estou gravando só pro YouTube, né? Eu não estou reaproveitando a aula, eu quero fazer uma coisa especial pro YouTube. Então, preciso que você dê like no vídeo, preciso que você compartilhe na tua rede social esse vídeo, preciso que você se inscreva no canal e divulgue o trabalho para a gente crescer. Porque essa é a ideia, né? Que você goste, que eu possa te ajudar muitas pessoas e crescer com isso, né? E já falei e vou repetir a brincadeira, se a gente chegar em 50 mil inscritos, o próximo curso que eu vou liberar vai ser um curso de matemática do básico até a parte financeira, vou até o pré-cálculo e libero para você matemática aqui quando chegarmos em 50 mil inscritos. Pronto, feito o compromisso. E não esquece, divulga esse curso do Correio que eu estou lançando, porque ele é um formato muito novo. Eu não sei se vai funcionar, mas se a galera gostar, quem sabe não vira, né, não trabalhe com esse formato para outras coisas também, outros cursos, não sei. Então peço que você divulgue, te inscreve no canal, dá aquele joinha e compartilha o vídeo para dar uma força nesse trabalho que a gente está fazendo. Obrigado pela atenção, te liga no link aqui embaixo, que eu vou deixar aqui embaixo no link os exercícios. E o próximo Tira Dúvidas a gente corrige junto esses exercícios e vou deixar aqui embaixo também o endereço de todos os grupos do Facebook que a gente tem de INSS, Banco do Brasil, Caixa, Banco do Nordeste. Vou abrir agora um do Banco do Brasília e BNDES, e a gente tem do Correios também um grupo. Dá uma olhadinha aqui embaixo e valeu, galera. A gente se fala na próxima. Falou, tchau. Hoje eu vou falar com você, vou responder aquela pergunta que sempre me fazem. Zander, eu quero fazer um concurso, mas eu ouvi dizer que é balela, que eles não chamam. Zander, eu fui aprovado num concurso. Será que eu vou ser chamado? Vai demorar muito? Esse é o tema do primeiro Te Liga Bico. E o óculos faz parte dela, ó que legal, ó. Aqui ó, dá zoom aqui, dá zoom ó. Muito bem, isso aqui é porque o professor querido participou de uns eventos da Google do YouTube em São Paulo. O professor querido estava dia 16 em São Paulo, para um evento muito legal, que reuniu vários youtubers em São Paulo. Conheci uma galera lá, conheci o cara do Swing Alguma Coisa, que me deu uma força, grande brother. Troquei uma ideia com o Cauê Moura, que é a estrela, né, do YouTube brasileiro, uma das estrelas. Conheci uma galera de educação, passei por uma galera bem massa. Vou te contar isso num vídeo que eu vou fazer no meu